Bom dia a todos, aqui é o Roger Batê. Hoje é dia 27 de janeiro de 2017 e eu vou comentar os trades realizados no mini dólar e mini índice. Bom, o mini dólar está em tendência de baixa, mas com uma vantagem de fazer um repique. Então vamos ver o que vai acontecer. Ele abriu 82 aqui. Aqui a gente tem, estamos em região de sobrecomprado, o que levaria provavelmente a fazer uma pequena queda no início, mas sem garantia, porque nos 5 minutos, vamos ver os 5 minutos, está aqui, 5 minutos ele está iniciando um repique. Ele está querendo iniciar um repique, mas por enquanto não confirmado. Não confirmado. Está ainda se definindo sobre o que ele vai fazer. Então, eu coloquei uma linha aqui a 182, que eu vou definir melhor. Então, 182. Esse é o ponto de partida do dia, certo? A partir dali eu vou contar de 7 em 7 pontos, para cima e para baixo. Pronto. Aí, portanto, aqui 189, o que parece que está querendo fazer. E, portanto, 75 aqui, 175 como suporte. Então nós temos aqui esse range 185 como suporte objetivo e 189 como resistência objetiva. Vamos voltar, vamos dar uma olhada no 15 minutos. O 15 minutos está em queda, certo? Queda. Mas mesma coisa, está em sobrevendido, porém é possível que ele faça um repique. Então, vamos acompanhar no minuto agora, volta nos 60 minutos ele está em queda. E aqui a gente pode traçar essa reta aqui, essa reta. A gente vê que ele está abrindo, ele abriu em indefinido, ele está brigando no 181, 182. Não sai dali, ele foi até 166, 186, voltou agora 182, 181. Está brigando, vamos ter que esperar alguma definição. Vamos ver o mini índice. O mini índice aqui é 1 minuto, ele abriu pelo jeito, vamos ver onde abriu, aqui 9 horas, portanto abriu aqui, abriu a 66, 600, né? Então 600, 500, já caiu 200 pontos, né? 400, ele está repicando. Se ele está repicando, ele aparece no minuto, né? Vamos ver no 5 como ele está. No 5 ele está em queda nitidamente, mas pronto para talvez
fazer uma retração de 50% dessa queda que ele fez nos 5 primeiros minutos para continuar a cair. Portanto, o dólar provavelmente se o mini índice está querendo repicar, o dólar vai afundar. É isso que ele está fazendo. Foi de uma vez. Mas está muito indefinido, né? Está muito indefinido. Para mim está muito indefinido. Então, se ele repicar aqui até... Vamos fazer uma retração aqui. Vamos dizer até o 180. Até aqui. Aí saiu uma venda. Se ele repicar até o 180 e voltar a cair, né? Ou seja, não posso colocar simplesmente uma venda aqui, porque aqui vocês podem ver que ele pode ter subido, caído, fazer um fundo mais alto e aí subir, romper e ir para cima. Não parece o que ele vai fazer, né? Eu não sei. 5 minutos está em queda, mas com uma pressão altista. Está indefinido, né? Tem que esperar. Tem que esperar mesmo. Aqui talvez, como ele abriu aqui, eu ia ter apostado, mas saiu uma aposta, não tinha nada certo. Como aqui uma compra, aqui saiu uma aposta. E uma venda aqui também saiu uma aposta. Então, ele parece mostrar aqui uma limitação. Exatamente. Ele não consegue subir ali, né? Então, eu vou vender. Tentar vender aqui a... É 179,50. Pelo jeito não vai pegar a minha ordem. Paciência. Porque o objetivo aqui é 175. Né? Se ele cair, acho que ele não vai passar por baixo disso. E se ele cair até o 175 e voltar a subir aqui, obviamente eu não vou deixar a minha venda nesse patamar. Eu não vou tentar vender. Saiu um fundo duplo com promessa de repique. Aqui o índice futuro está tentando repicar. 5 minutos, no 15 minutos ele está em queda, portanto é queda, acho que ele não vai continuar subindo. Se ele subir, ele vai subir até os 500, 550 máximo para voltar a cair. Por isso que vender aqui saiu uma venda aqui, eu vou cancelar essa venda. Porque tenho a impressão que ele está fazendo um fundo aqui. Então está caindo, mas está caindo. Mas está caindo contra a pressão. A pressão é compradora. Então vender isso é arriscado. Era para vender a 80, tá? Mas abaixo disso não dá para vender. Fazer 80 vai comprar 75 e isso.
Agora estou mais para comprar do que para vender. Mas eu gostaria que ele viesse até 175. Estaria mais tranquilo. E vem até 175, repica aí, eu me sentiria bem mais tranquilo para comprar. Aqui nos 5 minutos, né, estamos em queda, claramente, mas com uma pressão altíssima. Pode virar isso. Se ele perder os 175, aí vai ser queda. E aqui no 5. O mini índice pode voltar a cair. Já chegou a arriscar uma compra aqui, 77,50. Com objetivo aí nos 82. Eu fiz uma compra bastante antecipada, né? A gente pode ver que nada se inverteu aqui. Tá? É contra a tendência é de baixa, mas nos 5 minutos, não sei por que eu me arrisquei um pouco. E nos 5 minutos eu tenho uma pressão compradora. Então eu acredito que essa pressão compradora possa me levar de volta para cá. Agora, é um trade complicado porque é completamente contra a tendência. Não é um trade que vai ser simples, né? Gostoso. Eu vou colocar um stop 176, comprador 175, vai me dar 2 pontos de vamos ver, eu tenho um risco de 2 pontos, né? Para um ganho potencial de 4,5. Eu vou fazer uma coisa, vou até recuar até 74 e arriscar 3 pontos. Porque como esse para mim é um fundo que não deve perder, ele pode dar uma esticada, dar uma estilingada até aqui e voltar. O que está fazendo? Está fazendo um fundo duplo aqui no 1 minuto. Nos 5 minutos, esse é o mini índice. Mas eu acho que ele vai voltar a cair. Vamos ver no 15. Ele está claramente em tendência de baixa. Acho que ele vem pelo menos até aqui. 400, 300. E 100. Está parado agora. Pelo jeito vou impor até 75.
Ele continua em baixa, pressão baixista, tudo orientado para a queda. Está sem volume e sem volatilidade, né? O volume caiu quase a zero, não tem negociações e, portanto, sem volatilidade. O pessoal está esperando. O pessoal está esperando. Finalmente está querendo subir. Vamos ver se eu consigo fazer esse trade. 181,50. Não tem força, não tem comprador, não tem volume. Então tem gente comprando, mas está fraco. Né? A gente vê essa média aqui, a média de 500 no volume, que me dá a média de negociação dia após dia. A gente vê que está muito baixo aqui, atualmente. Mas ainda acredito que estejamos num repique. E aqui o IBOV está... o IBOV futuro pode vir a cair ou não. Pode fazer um repique primeiro antes de cair. Vem até 82, com 1,50 de ganho. 79,50. O problema é que está contra a tendência. É um trade arriscado que eu fiz aqui, porque está bem contra a tendência. Eu só entrei porque aqui uma zona de suporte. Ontem ele já começou um repique, o dólar começou um repique, e aqui a gente está com uma pressão compradora. Mas de toda maneira é um scalp, não dá para acreditar que ele vai explodir, a não ser que reverte. Se ele romper aqui, se ele romper esse topo aqui, ele terá feito um fundo mais alto, aí de repente ele pode vir a subir mais. Mas se eu fechar a 182, já vou estar muito feliz. A gente vê que esse movimento está bem fraco. Bom, como eu tenho dificuldade para subir, não tenho por que arriscar agora, né? Eu tenho aqui um nível que ele respeitou várias vezes, então vou colocar meio ponto abaixo, a 75, se ele quer vir. Pronto, 75, o que vai me fazer 2,5 pontos de perda eventualmente. E posso até agora trazer ele para 76, que me dá 1,5 ponto de perda de risco. Estou trazendo esse stop aqui porque aqui a gente vê que ele pode chegar aqui no topo sem subir até o 182. Não há razão para eu me arriscar mais do que isso.
Está sem negociação. Está parado. E pelo jeito, já estamos... pelo jeito ele já vai voltar a cair. Então acho que eu vou encerrar o meu trade aqui a 178,50. Sei lá, deixar a 182. Vamos ver. 180. Será que ele vai estourar? 180. Tinha 500 contratos à venda no 179 que foram engolidos de uma vez. Então, de repente, ele consegue dar uma esticada. Vamos ver o que está acontecendo com o mini índice. O mini índice está caindo. Vamos ver, né? Quando o mini índice está dando uma de queda, o dólar está subindo. Eu acredito que o mini índice vai subir, vai cair. Tudo indica que ele está em queda, né, o mini índice atualmente no intraday. Está em queda. Portanto, não seria de se estranhar que ele venha a cair. Então agora eu vou trazer o meu stop aqui a 177. Aí o meu risco é muito pequeno, é meio ponto. Está sofrendo, né, para subir. Está sofrendo para subir. Contra a tendência é sempre assim. Fazer a trade contra a tendência é sempre complicado. Opa, subiu a 181. Mais uma esticadinha. Vamos lá, 182, o meu objetivo. Bom, eu vou colocar o meu stop agora a 177,50, onde eu comprei, de modo a eliminar o meu risco, né? Porque não faz mais sentido agora, ele vai ser estopado. Vou ficar no 0 a 0, pelo jeito. Uma pena, né? Uma pena. Subiu até 181, não foi até o 182. E agora ele está já com uma pressão. Aí fechou 0 a 0. Trade não tem jeito, né? Trade na contramão, na contra-tendência é sempre muito complicado. E pronto, foi para os 75, como eu tinha previsto. Agora é só esperar. Vamos ver o que aconteceu aqui. O mini índice está repicando. Ele pode repicar 50% deste valor aqui. Portanto, ele pode vir até os 520, 530 mais ou menos, um pouquinho mais, talvez 560, para voltar a cair.
Nesse caso, o nosso amigo aqui, o dólar, vai realmente se segurar aí. Mas agora não vou fazer nada, porque estamos em tendência de baixa, portanto você tem que vender, não comprar. Eu tentei uma compra porque eu acreditava realmente que ele possa vir até 3.182. Na realidade ele fez uma retração aqui dessa queda de 50%, vamos ver, mas deve ser isso. Vamos ver aqui. Exatamente 50%. Veio exatamente no 50% e caiu. Então é isso. Tá? Para mim é um A, B, C. Então agora é só esperar a inversão de tendência, pelo menos no 1 minuto, para comprar. Se eu tivesse visto isso mais cedo, eu poderia ter vendido aqui, encerrado o meu trade de 180,5, que me dava 3 pontos, e até vender, ou seja, inverter a minha posição. Mas bom, perfeito. É isso. Estou no 0 a 0. Né? Bom, agora está francamente em queda. Né? Então, 75, o próximo objetivo, que provavelmente ele vai atingir, porque já perdeu 7 pontos, 75, 70, 68. Aqui. Esse aí é o objetivo dele. Eu vou tentar uma entrada aqui no minuto, uma venda, a 75 eventualmente. Se ele voltar lateral, vamos ver se ele consegue voltar lateral. Bom, gente, eu vendi a 74. Com o objetivo a 68. Bom, novamente vai ter que ter paciência, porque ele está fraco, né? Tem pouco volume. Aqui tivemos o pessoal estopado, né? Que como eu tinha acreditado na compra, esse pessoal que foi estopado, houve uma segunda socada para baixo. Agora não sei se ele vai continuar a cair, esse é o problema. Mas tudo indica que ele vai até os 68. Eu vou colocar o stop. Aqui é 77. O que aconteceu? Porque ele não pegou. Pronto. 76, que me dá 3 pontos de risco para 6 pontos de objetivo. Ele está indo rumo aos 1168. Vamos ver se ele perde esse fundo que devia estar aqui a 170, imagine. 170 e 50. Tá indo. Agora vamos ver se ele perde 170.
Perdeu pelo menos esse fundinho aqui, portanto tem chance que ele venha até o 168. Vamos esperar mais um pouco. Nós podemos ver que aqui o índice ultrapassou a retração de 50%. Então há chance dele voltar pelo menos no preço de abertura, o que invalidaria esse candle de queda. Razão pela qual o dólar está aqui. Nós vemos que a gente está no início do repique, então ele pode subir muito mais e portanto o dólar cair. Eu acredito que ele vai até o 168. Estamos chegando, 169, 8,50. Mais uma titica. 9, 8, 9. Será que ele não vai pegar nos 8? Estão brigando ali, hein? Difícil chegar no 168. Vai chegar 8,50. 8,50. Estão perdendo. Está diminuindo a pilha no 8,50. Bom, eu vou colocar como objetivo 5 pontos a 169, já que pelo jeito ele tem dificuldade de perder esse nível. Certo. Será que não vai querer ir até 169 agora? O objetivo dele é 168, né? Nossa, tá repicando. Ele tá, o problema é esse fundinho aqui que está segurando, né? Vamos ver se pelo menos ele fecha 169. Tá indo, 169,50. Tem dificuldade em perder o 170, né? Não tem jeito. Tá me picando. Tá quase lá, tá quase lá. Pronto. 5 pontos. 5 pontos de ganho já é uma coisa boa. Eu acredito que ele vai ter, tá vendo? Olha, 168, ele, o objetivo dele é esse mesmo. Eu acredito que ele vai chegar lá. O que eu não sei é se ele vai continuar caindo. Vamos ver o dólar futuro no diário como está. Ele pode voltar a cair mesmo. É o índice futuro. O índice futuro carece de uma correção até aqui. Deu 66 mil. E por enquanto ele está subindo. 5 minutos. Vamos ver o 15.
Ele está em queda, né? O índice futuro está em queda. Por isso que eu acho que o dólar vai acabar subindo. Mas bom, vamos ver. Por enquanto ganhei 5 pontos, já é um bom ter. Daqui, se eu tivesse fechado com os 3 pontos que eu falei, já estaria com 8 pontos. Mas não adianta chorar no leite derramado. Resumindo, estamos em queda no dólar, no minuto, nos 5 minutos, tá óbvio, bom, o resto também, 15,60 também. 15 minutos tá francamente em queda, e portanto, voltando, o 60 está em queda, nunca deixou de estar em queda esses últimos dias. Está em queda, e ele está reiniciando ele tinha interrompido essa queda aqui ontem, ele está reiniciando. Então, realmente hoje podemos ter uma queda no índice futuro, no dólar futuro. É só esperar o lugar certo para vender novamente. Aqui era um lugar, aqui era um lugar, que era esse aqui. Quando ele virou aqui, realmente era uma venda, e aqui provavelmente vai fazer outra venda. Vou tentar vender novamente a 71,50. Como ele não veio até o 68, pronto, eu vendi. Eu vou ver se eu consigo fazer esses 3 pontos agora. Ele pode subir um pouquinho mais aqui, de 72, 73 até aqui. Para mim isso não me atrapalha. Mas eu acredito que ele vai perder esse fundo aqui e vir até o 68. Caramba, venderam 300, no 70 venderam 350 contratos de uma vez. Vamos ver se perde agora no 69. Foi 69. Bom, eu trouxe a minha recompra 169. Que se eu fizer aqui 2,5 pontos a mais, vai me dar 7,5 pontos num mercado que está muito fraco, muito fraco. Só vai começar mesmo, acredito eu, que só vai começar mesmo às 11h30, meio-dia. Porque tem notícias econômicas às 11h30, então acho que o pessoal está esperando mesmo essas notícias. Nessas horas tem que ter uma paciência muito grande. Olha, o mini índice está operando dentro de um range de 200 pontos, né? É muito fraco. 200 pontos de abertura. Então aqui é a mesma coisa. Estamos com o mercado bem fraquinho hoje. De manhã até às 11h30 vai ser fraco. Bom, cedeu, vamos ver se ele vai até o 169. 170 tem que ter muita paciência. Vocês veem que levou 27, 30 minutos. Hein? 70. Quero fechar a 69 agora. Tá com 2,5 pontos, eu paro o meu dia.
Eu continuo acreditando que ele vai até 168, né? Mas como não quero arriscar, com 2,5 pontos a mais do que eu já ganhei, eu estarei satisfeito para hoje. 9,5, 9,5. Será que vai parar por aí? Não vai perder o 169,5. Eu acredito. Pronto. Eu fechei a 169. Ou seja, eu tenho mais 2,5 pontos. Estava vendido 169, 170, vendo isso, 171 e 169. Então estou com um resultado agora de 69, 71 e 50, 2,5 pontos, o que me dá 7,5 pontos. Num dia como hoje, para mim, estou satisfeito e vou parar por aí mesmo. E pronto, tá? Eu não vou me arriscar mais do que isso. Foram 3 trades, um no 0 a 0, um de 5 pontos e um de 2,5 pontos, 7,5 pontos de ganho. Estou bem satisfeito. Então é isso. Então, bom dia para vocês e até amanhã.